Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio, estamos de volta. Último capítulo de Gênesis, nós chegamos, hein? Que beleza! Parte 1 do capítulo 50, episódio de número 74. Vamos lá então. A gente vai fazer uma retrospectiva e uma prospecção sobre o futuro, tá? Então vamos lá. Tudo bem com você? Espero que esteja tudo jóia com você aí. Não sai daí, tá? Fica até o finalzinho, que tem muita coisa legal pra gente aprender com a palavra de Deus. Então, a comunhão do Egito com os filhos de Israel no sepultamento de Jacó, ela é muito significativa. Se você puder, leia o capítulo 50, com calma, em silêncio, em oração, para você entender a nossa explicação. Uma grande multidão estava com eles, né? Em Abel Mizraim. Os cananeus o chamavam luto doloroso para os egípcios. Pareceu-lhes um funeral egípcio. No entanto, sabemos que não foi. A obra da graça de Deus transformará o mundo de modo que ele não será reconhecido. O próprio funeral dizia: o Egito não é nossa casa. Apontou com significado profético para o futuro do povo de Deus. Canaã, o lar do povo de Deus, é o símbolo do lar eterno. Estranho o que a consciência desperta nos irmãos de José, né? Após a morte do pai, quão grande é o poder do amor em subjugar o medo. A sincera e eterna piedade de José, tanto para com Deus quanto para com seu pai e seus parentes, não é influenciada por considerações que afetam o caráter inferior de seus irmãos. Eles temiam porque não eram tão verdadeiros quanto ele. José lhe chorou quando eles falaram com ele. Chorou por eles, chorou ao pensar que ainda não tinham compreendido. É uma grande tristeza para um homem bom, um homem de natureza amorosa, ampla e simples, ser considerado capaz de maldição e traição. José lhe reconheceu que sua vida tinha sido uma coisa divina. Ele era apenas um instrumento nas mãos de Deus, no lugar que Deus queria. Então ele viu a providência trabalhando com graça. A influência do verdadeiro cristianismo é santificar e exaltar as afeições naturais, né? O fim de José, como de seu pai, foi um testemunho da fidelidade de Deus e uma nova consagração do povo, do convênio, da aliança a seu futuro divino. Eu morro e Deus certamente visitará você. Ele foi um homem verdadeiramente humilde até o fim. A bem-aventurança de seu povo não foi obra dele. Aqueles que vivem nas promessas de Deus sentirão que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a certeza das coisas não vistas e a confessar não apenas por palavras, mas por atos e até o último momento da vida, que são peregrinos e estrangeiros na terra, em busca de uma cidade melhor. Qual delas? A celestial. No versículo 20 do capítulo 50, nós vemos assim, vós pensastes mal contra mim, mas Deus transformou isso no bem. José deve ter ficado profundamente magoado com a desconfiança de seus irmãos. Eles insinuaram que foi apenas por consideração a seu pai que ele havia sido gentil com eles. Mesmo assim, José os perdoou. Eles não podiam acreditar tão facilmente no perdão, assim como o homem agora é perdoado por Deus. Mas ele tem a maior dificuldade, eles, em acreditar na reconciliação.
Os irmãos de José enviaram um mensageiro a ele, provavelmente Benjamim. Aqueles que uma vez venderam José como escravo, agora se oferecem para ser seus escravos. Seus escravos. A oferta é humilhante para ele. Além disso, é uma grande dor para ele. Para uma alma nobre que visa apenas o bem para os outros, não há maior ofensa do que ter seus atos vistos com suspeita. José lhe repudiou a desconfiança e recusou a oferta de autoescravidão. Ele garante a seus irmãos o perdão total, em palavras que devem ter sido o mais suave bálsamo para aqueles espíritos feridos. Com o espírito da mais elevada bondade, ele tenta até mesmo fazer com que vejam com complacência o resultado de suas más ações. No texto, temos a grande chave de ouro para entender toda a história de sua vida. Note comigo como o mal, ele faz mal aos outros, mas às vezes é bom. O mal intencionado, ele é anulado por Deus quando ele tem algum objetivo bom em vista. O homem propõe, mas Deus dispõe. Deus sempre sabe qual será o resultado de certas ações. Se forem boas ações, trabalham de acordo com a sua vontade. Se forem má, ele as ignora. Se o cavalo mantém a estrada, ele não sente as rédeas. Mas se ele se desviar, o cavaleiro deve puxá-lo novamente. Quaisquer que sejam as especulações sobre nossa liberdade absoluta, nós sentimos que somos livres. Ele nos ensinaria a usar a nossa vontade, dando-nos plena liberdade. Frequentemente o magoamos com nosso mau uso e abuso de nossos poderes. Que mal planejamos e nos esforçamos para realizar. Os irmãos de José até pretendiam o assassinato e o modificaram, vendendo seu irmão como um escravo. Modificaram a intenção deles, né? Eles agiram com mais crueldade do que alguns dos ladrões de escravos da África, como faziam no tempo da escravidão, antigamente. Esses últimos roubam estranhos para vendê-los, mas os 10 irmãos de José, aqueles 10 homens, venderam seu próprio irmão. Eles pensaram que estavam se livrando dele, né? O Egito estava muito longe, José era apenas um fraco e poderia morrer em breve. Eles estariam livres de sua presença e poderiam dividir os ganhos com a venda dele. Eles se endureceram contra suas lágrimas e súplicas, e mesmo mal intencionados, eles estavam prontos para matar o jovem chorão porque ele não apreciava sua consideração em vendê-lo como escravo, em vez de matá-lo imediatamente. Foi uma ação maligna. Aqueles que olhavam não viam nada de bom nisso tudo. Houve, no entanto, vários resultados excelentes. Primeiro, ele era pessoalmente avançado em caráter e era capaz de tirar o melhor proveito disso, mesmo daquela situação adversa. Segundo, ele salvou milhares de pessoas de perecer e entre elas sua própria família. Ele foi o meio de trazer Israel para o Egito, onde se desenvolveu como um povo. Sua libertação deu ocasião à mais poderosa demonstração do poder divino. E quarto, ele se tornou um tipo do Messias, rejeitado pelos homens. Portanto, não conhecemos os resultados de nenhum de seus atos. Deus pode anular para o desenvolvimento do caráter e do poder espiritual circunstâncias aparentemente mais opostas aos nossos interesses. Deus, ele sabe o que é melhor. Nós precisamos acreditar nisso, né? Ele poderia quebrar os planos do mal em pedaços. Em vez disso, ele frequentemente confunde os ímpios, deixando-os ver que os fins que eles não desejavam foram alcançados apesar de sua oposição. E mesmo pela própria existência, que a maldição pretendida se torna uma bênção não intencional. Assim os irmãos de José o encontraram e inclinaram a cabeça, né? Eu te vejo no próximo episódio, o de número 75, para nós finalizarmos Gênesis. Eu te encontro lá em breve. Beleza? Meu abraço, fique com Deus, até
Até breve. Obrigado pela audiência, pela paciência e pela companhia no estudo da Bíblia através das páginas do livro de Gênesis. Tchau, tchau.